Começou, né? Acho que agora vai. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começando, né? Nossa oficina. Conversa, bate-papo, acho que tudo menos aula, assim. Eu não quis colocar a palavra aula, que eu acho que já é demais, né? Imagina. É, Vou só organizar aqui para a gente começar. Só falando, né, pessoal, que essa oficina ela está sendo realizada, né, graças a um edital, né, da Lei Aldir Blanc. Então, graças, né, a esse edital, a gente está conseguindo realizar essa oficina. Tantos artistas são, né, puderam se manter aí durante um tempo. A gente sabe, né, que esse momento da pandemia está complexo. Então, né, agradecer a Prefeitura de Franca, Aldir Blanc, né, Governo Federal e a FEAC, né, Fundação do Esporte, Arte e Cultura. Então, bora começar. Vocês estão animados, gente? Espero que sim. Eu espero que a gente consiga fazer uma troca, né? Na verdade, acho que é esse o momento assim. Eu tento colocar isso para a gente conseguir compartilhar, né? Conhecimentos, informações, fazer pontes, né? Tem uma galera, nem todo mundo é de Franca, tem uma galera de fora também. Então, conhecer gente nova. E é isso, assim, estou muito empolgada. Então, que a gente possa trocar. Vocês podem me interromper aí se tiver algo a acrescentar. Eu vou pedir para vocês deixarem as câmeras, por enquanto, desligadas, né? Um amigo meu me deu esse salve de que às vezes trava, né? Sobrecarrega muito o Meet. Então, se vocês puderem deixar a câmera desligada por um tempo, no fim a gente retoma, para a gente trocar mais ideia e tudo mais. Aí vocês ligam a câmera, a gente fica mais à vontade, tá? Só para o trem não travar aqui. Bom, pessoal, meu nome é Gabriela Sampaio, né? Para quem não me conhece, alguns conhecem como Gabiê. Sou atriz, uma produtora cultural aí, né? Aspirante, historiadora, ativista, né? A gente nunca para, então sou conselheira pelo Conselho da Comunidade Negra de Franca, sou integrante do coletivo As Pretas, né? E, por último, não menos importante, faço parte do grupo Corpo Negro de Teatro. Acho que tem uma galera aí que é um grupo aqui de Franca, né? Um grupo preto que se propõe a fazer teatro aí nessa cidade complexa, vamos falar assim, porque tá gravando. Mas então é isso, assim, estamos aí resistindo, né, no dia a dia e trazendo Abdias como inspiração, né? Essa troca, essa oficina, galera, ela vai ser uma introdução ao tema, né? Abdias Nascimento, Teatro Experimental do Negro. A gente não tem nem como se aprofundar muito devido ao tempo, e considerando também que algumas pessoas nunca nem ouviram falar de Abdias e estão aqui, né? Então a gente parte do zero mesmo. Às vezes, quem conhece mais a fundo pode ter algumas coisas repetitivas, mas eu acho que é isso, assim, a gente se propôs a falar, e quanto mais a gente repete um negócio, mais ele entra na nossa cabeça, né? Então, vamos falar dele nesse sentido. Eu gosto de pontuar também que, assim como a Abdias, eu não sou a melhor pessoa da academia, não sou a pessoa que flerta tanto com a academia assim, né? Embora aqui eu esteja compartilhando parte de uma pesquisa, né, da minha conclusão de curso, do artigo que eu fiz como conclusão de curso do curso de História, que eu pesquiso Abdias, Teatro Experimental do Negro, e eu analiso uma peça específica, né, que é Sortilégio 2, uma peça que nem chegou a ser encenada. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também, tá? Então é isso, a gente vai partir do zero, né? Espero que, às vezes eu embalo e falo rápido demais, então vocês me dão um toque aí, né? Por que que eu propus essa oficina? Primeiro que sendo de Franca, né, conhecendo Abdias, demorando ter esse contato com Abdias, porque eu só tenho esse contato, assim, com 18 anos, se eu não me engano, agora eu tenho 24. Mas um contato tardio, né? E aí, meu questionamento quando eu propus a oficina foi por que
a gente não estuda Abdias Nascimento, né? Porque ele é tão pouco falado. A gente tem aqui, né, a Casa da Cultura, que foi nomeada depois de muita luta com o nome do Abdias, mas isso não é aprofundado, poucas pessoas sabem sobre isso aqui na cidade. A gente pode levar também para um panorama nacional, né? Mas estou falando aqui mais do que a gente vê no dia a dia mesmo, que poucos conhecem o Abdias. Então, por que ele é tão pouco estudado? A gente não tem contato com o Abdias no ensino fundamental, médio, fiz história, bacharelado, licenciatura, nunca me falaram sobre Abdias do Nascimento. No curso de teatro, né, aqui que eu faço, do técnico, a gente está tendo contato com a Abdias depois de um tempo, né? Graças a Natália Fernandes, que está aqui, por aqui. Surya foi minha irmã, mas que também a gente não tem muito tempo para aprofundar, mas pelo menos existe, o Abdias é citado, né? A gente passa desse contato, mas também tardio, né? Então, eu propus a oficina por isso, porque a gente não está falando sobre Abdias, sabe? Porque a cidade não está pulsando, porque o Brasil não está pulsando uma figura tão importante para o movimento negro, né? Então, é isso, essa é a minha inquietação, e vamos falar sobre ele, né, gente? Já falei da câmera offline, bora lá. Se der algum problema no áudio, aí vocês me falam, tá? Porque aqui a gente faz tudo, tá na gravação, tá no slide, tá no rascunho aqui. Vou apresentar a tela, aí vocês me falam se tá dando para ver. Tá todo mundo vendo? Se vocês puderem me falar aí no chat. Tá de boa, tá suave. Aqui chegou, tá tudo bem. Valeu. Bom, então a gente vai falar sobre o famoso, importantíssimo Abdias Nascimento, né? Esse tópico eu coloco também na minha pesquisa como um francano na cena carioca, né? Para puxar mesmo, né, essa origem do Abdias em Franca e por conta dessa criação do teatro experimental, né? Ser criado no Rio de Janeiro, que a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, esse é Abdias Nascimento, né? Ele nasceu em 1914 e faleceu em 2011. Foi um poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, ativista pan-africanista, fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. O Abdias ele foi professor emérito na Universidade do Estado de Nova York e foi deputado federal, também senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, né, gente, muita coisa, né? Aqui é um breve resumo, porque nesse tempo de vida, Abdias foi muito ativo. Não é pouco tempo, não, viu, gente? 97 anos aí de muita atividade, né? Deixa eu passar aqui. Bom, vamos falar sobre um pouquinho da trajetória do Abdias, né? Vocês estão vendo aí, eu coloquei uma foto de Franca, lá em 1930, na estação, e Abdias nasceu em 1914, gente. Então, assim, até brinco que era tudo mato mesmo, né? Franca como cidade do interior, sem asfalto, enfim. Outra coisa do que a gente vê por agora, né? O Abdias, ele nasce aqui no dia 14 de março, né? Tá aí, qual é a data de nascimento do Abdias, essa oficina. Ele é filho do sapateiro e músico José Ferreira Nascimento e da mãe dele, que é doceira, Dona Georgina, ela chamava, tá? Todo mundo conhecia como Josina. E os pais do Abdias, deixa eu passar aqui para vocês verem a foto enquanto isso. Aqui, ó, Dona Georgina e seu José. Abdias aqui com 4 anos. Os pais dele eram católicos, né, devotos. A mãe dele, ele disse que dava uma simpatizada com o kardecismo, né, com o espiritismo. Esse casal, ele teve 6 filhos, 6 meninos e uma menina, né? O Abdias é o segundo de 7 filhos. E eles, né, vieram, né, numa família muito pobre. O Abdias fala que era neto de negros escravizados, né? Aí embaixo a gente pode ver na foto a dona Ismênia, a avó de Abdias, né? Que a gente tem esse registro aí, achei super massa encontrar. E aqui, para quem mora em Franca, gente, o Abdias morou ali no bairro da Cidade Nova, que é próximo à Padaria Estrela, ali pro lado da rodoviária, né?
E ele cita, né, em algumas entrevistas, que ele frequentava uma comunidade negra que chamava Engenho Queimado, próximo à fronteira zona norte da cidade. Aí eu fui ver onde que era esse Engenho Queimado. A galera chama até hoje, né, de Engenho Queimado, é ali saindo da Vila São Sebastião, né, no fim da São Sebastião. E aí a gente pensa nesse nascimento do Abdias 26 anos após a escravidão, né? Então é pouquíssimo tempo. A gente vive tudo praticamente que o Abdias viveu, mas 26 anos após a abolição, ele teve que lidar com outros tipos de dificuldades, né? O Abdias, quando ele era criança, vocês estão vendo ele aí pequenininho, ele frequentava muitas fazendas, né? Porque a mãe dele, além de doceira, ela era ama de leite. Então, ela levava ele junto para o trabalho. E eu coloquei uma citação, vou botar aqui, do Abdias, né? Que ele fala aqui: a gente vivia aquele momento de substituição da mão de obra negra escravizada por trabalhadores brancos, imigrantes europeus. Na verdade, para o negro pouco mudou com o fim da escravatura, né? Então é essa observação do Abdias que ele faz, porque naquele momento, né, pouco tempo após a abolição, a gente tem o período de embranquecimento do país mesmo, né? Então é um projeto político, inclusive financiado pelo Estado, que rolou, onde eles, ao invés de pagar aquelas pessoas negras escravizadas que saíram com uma mão na frente e outra atrás, pagar essa mão de obra, não. Não, o país está muito preto, vamos embranquecer isso aí para o país se mostrar desenvolvido para fora, né? Então, o que eles fazem? Começa a trazer, né, imigrantes, principalmente italianos, para realizar essa famosa mestiçagem, né? Que muitas vezes veio através do estupro das nossas antepassadas, né? Mas a gente fala sobre esse momento de miscigenação, como essa teoria do embranquecimento, que o país só ia evoluir a partir do momento que tivesse mais branco, né? Que a população estava muito preta. E essa teoria, se a gente pensar, ela vem até os dias de hoje, né? Porque a gente tem, a maior parte da população do país é preta, e ainda assim a gente se esbarra com tantos problemas e tantos negacionismos, né, sobre isso. Deixa eu ver aqui. Bom, o que o Abdias também cita em entrevista, e galera, é importante eu dizer aqui que, tipo, para mim, falar sobre o Abdias, eu não coloco o nome dele assim, né? Só Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, porque muitas vezes eu encontro alguns registros que não falam sobre a vida dele, né? Não, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente humanizar, para a gente trazer essa origem e saber como chegou no Teatro Experimental do Negro, né? Tem toda uma trajetória. Então, aqui a gente vai falar sobre a vida pessoal dele mesmo, tá? Bom, o contato do Abdias, né, com as pessoas negras na fazenda que ele visitava, fez ele perceber muito cedo que aquelas pessoas que ele viam eram filhos, eram netos de ex-escravizados, né? E pessoas que se limitavam a trabalhos domésticos, que não sabiam das suas origens, e que mesmo não sendo chamados de escravos, né, aquela velha estrutura escravocrata, ela se mantinha ali. Então, ainda em Franca, ele cita alguns momentos, ele diz que sempre sentiu esse racismo, seja na hora da escola, né, a mãe dele sempre incentivou ele muito nos estudos, mas ele fala que na escola mesmo ele sentia que ele não era escolhido para recitar poesia, né, mas que o despertar racial dele, que ele entende como algo racista, né, quando era criança, foi que tinha um vizinho dele, ele fala que chamava Felisbino, que era órfão de pai e mãe, então ele vivia basicamente, né, da caridade daquelas pessoas que viviam naquela época, então ele passava de casa em casa. E aí um dia eles estavam voltando da escola com a mãe dele, e ele viu uma mulher branca, né, surrando, batendo no Felisbino. E aí a mãe dele, que estava sempre calma, saiu daquele estado dela, né, de calmaria e foi intervir nessa situação. E outro momento também que ele fala, que é um episódio importante, é porque, assim, o Abdias, gente, quando criança, né, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. Então, ele teve vários, entre aspas, trabalhos, assim, né, de limpar consultórios médicos, ajudar aqui, ajudar ali. Esse episódio aqui, ó, vou colocar para vocês. Peraí. Compartilhar esta guia.
ficando exposto a novas formas de discriminação. Um fazendeiro que queria me contratar como guarda-livros da fazenda dele, mandou me buscar num caminhão que era um veículo de carregar animais. Então eu me recusei a entrar naquele veículo. Não quis entrar e dispensei o emprego, para muito desgosto dos meus pais, que, coitados, eles não tinham alcance do que eu estava fazendo. Né? Eles pensavam simplesmente que eu estava, por orgulho, eu estava dispensando um emprego que para a família ia ser muito bom. Dali eu não me contentei, né? E comecei a pensar em sair de Franca. Com 16 anos e sem recursos, Abdias se alista como voluntário no Exército para conseguir uma passagem para São Paulo. Lá vive como soldado as agitações políticas de 1930 e do lado paulista a Revolução de 32. Na Revolução Constitucionalista, apesar dos lados opostos, faz amizade com o carioca Rodrigues Alves. Eles viveriam grandes lutas e grandes histórias, enfrentando juntos a vida e o racismo daquela sociedade, como o caso da boate. Deu para ouvir, galera? Eu sim. Depois vem Tá de boa aí? Bom, então, pessoal, a gente volta aqui, né? Antes de eu voltar para essa história, né, do militarismo, do Abdias, a gente finaliza a história dele em Franca. Então, o Abdias, ele se forma com 15 anos em contabilidade no Instituto Francano de Ensino. Quem é daqui já deve ter ouvido falar, né, no Ateneu Francano. E no mesmo ano ele se alista para o Exército, né? Então, ele fala nessa entrevista que ele já estava querendo sair de Franca, e né, naquele momento sem oportunidades, ele achou esse caminho, né? Ele achou um encaminhamento para o Exército. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui, nessa foto aqui, é quando ele se formou em contabilidade no Ateneu. Esse aqui é o Abdias, ó. A foto não tá muito nítida, mas dá para ver um pouquinho. Ele bem novinho, né? Antes de se alistar. E ele fala, né? Saí de Franca, me alistando no Exército, e era maneira de ir à capital e começar uma vida nova. Minha mãe era amiga de muitas pessoas de influência na cidade, fregueses dos doces que ela fazia ou clientes de seus tratamentos. Um deles, o então secretário da prefeitura, Antônio Constantino, me deu um encaminhamento e fui a São Paulo para ser soldado. Então, aqui vocês veem uma foto dele na juventude, né? Assim que ele se alista, com 16 anos, super novo, foi para outra cidade, né? Aparentemente, o único soldado negro mesmo. Bom, agora a gente vai aqui, né, fazer um resumão da vida militar do Abdias, porque ele fica no exército até 36, né? Mas o que acontece? Aqui, em 1930, o Abdias ele se muda para São Paulo, né? Ele se alista como voluntário no exército, ele vai ficar em Osasco e ele participa da Revolução de 30, né? Que foi um golpe de Estado que tirou o presidente Washington Luiz, impediu a posse do Júlio Prestes, né? Porque estava rolando aquela oligarquia política do café com leite e, né? Devido a eles diziam que era fraude eleitoral, né? Então precisava tirar a galera aí. E nesse mesmo ano numa entrevista, ele também fala que ele perde a mãe, né? A dona Josina falece em 30 e ele retorna a Franca, né, para o funeral. Aí em 31 eu coloquei que ele conhece a Frente Negra Brasileira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é uma foto da Frente Negra Brasileira, uma parte, né? Porque era muita gente. Se eu não me engano, 6 mil só em São Paulo, né? E tinha em outros estados também. E a Frente Negra, ela foi um movimento negro fundado em 31, e que lutava contra o racismo, né?
e foi reconhecido, inclusive, como partido político em 36, mas ficou como partido político só durante um ano, né, porque se instaura o Estado Novo. Aí vocês estão vendo 32, Abdias continua como militar na Revolução Constitucionalista de 32, né, que tinha como objetivo derrubar o governo do Getúlio, e ele fica até 1936, quando ele é expulso. Vamos falar afastado, tá, gente? Mas vocês entenderam, né? Eu vou passar aqui um vídeo que ele explica por que isso aconteceu. Um dia nós queríamos entrar no baile e não deixou, o porteiro não deixou. Aquilo para nós foi uma bofetada. E aos bofetões nós saímos do nosso jeito. Aos bofetões e pá, tiramos o cinturão e coisa. Você precisa tomar uma surra de coisa para aprender. Nós éramos cabos, eu e ele também era cabo. Porque nós estávamos de roupa paisana, nós éramos cabos. Né? Vinha descendo o delegado de ordem política e social, doutor Egas Botelho. Doutor Egas Botelho viu aquele bufunfum lá e entrou também, mas entrou do lado errado, né? Entrou do lado dos discriminadores, né? Entrou na correia também. Entrou na correia. A um certo momento, a pancadaria cessou, nós demos o fora, rápido. Certa manhã, nós estávamos dormindo, quando chegou uma parada policial. O negócio parecia que era uma revolução, era dois neguinhos lá. Dois negros estavam lá dormindo, com os presos. Uma pancadaria que você imagina. Nós fomos baixados à força. Quando o senhor Ativar o microfone, né? Esqueci. Bom, então é isso, galera. Eles passam por esse processo, né? O Abdias e o Rodrigues Alves são afastados do exército, e não é só essa confusão que eles se envolveram, não. Eles se envolveram em várias, né? E com razão, assim, em bares, barbearias, que não atendiam negros, ou que pediam para entrar pela porta dos fundos, né? Eles sempre entravam nesse embate. Então, eles são afastados, né? A gente não fala expulso porque eles ainda eram muito jovens, né, naquela época. Mas eles são afastados do exército, são torturados, né? Não sei se deu para ouvir bem o áudio dessa entrevista, mas é isso que ele explica, né? Ao invés do diretor do DOPS defender eles, né? O direito constitucional, vamos falar assim, foi contra eles e os afastaram do exército, né? Depois disso, o Abdias, ele se muda para o Rio de Janeiro e ele vai morar lá no Morro da Mangueira. A partir de 37, ele já começa a se posicionar cada vez mais ativamente. Então, ele se posiciona contra o Estado Novo, vai morar em Duque de Caxias, e nesse momento ele se aproxima das religiões de matriz africana, né? Mas ele conhece o candomblé. E eu gosto muito de trazer essa parte do candomblé, né, para o Abdias, porque tudo que envolve Abdias, a partir desse momento, ele traz a orixalidade com muito respeito, e não tem medo de falar, né, para a época. E aí tem um depoimento aqui, que eu vou compartilhar com vocês, sobre isso. Ele tinha uma relação muito estreita com os orixás, coisa que a gente guardava debaixo de 7 capas e ele verbalizava. Ele tratava Exu como se for um grande companheiro que abre os caminhos. Hoje eu compreendo isso, mas naquela ocasião
há 30 anos atrás, 35 anos atrás, talvez eu não entendesse como ele tinha uma integração muito grande com a sua ancestralidade, com a sua origem, com a sua história. Então, Exu para ele era algo que me chocava naquela ocasião e que hoje eu entendo com a maior facilidade do mundo, porque Exu é um orixá como outro qualquer, mas que ele vai na frente abrindo os caminhos, que é ele que é o orixá responsável pelo movimento, pela mudança, pela mutação. Então, qualquer coisa que ele começava, qualquer discurso, ele fazia uma louvação a Exu. Então é isso, gente. Tudo que o Abdias fez depois desse tempo, né, quando ele conhece o candomblé, ele vai mergulhando cada vez mais, ele sempre traz os orixás, né, Xangô, que era pai de cabeça dele, então ele traz isso com muita importância e a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então o Abdias, ele se muda para o Rio de Janeiro, né, tem esse contato, vai estreitando laços, né, com a cultura africana, e ele estuda na UERJ, né, na Universidade do Rio de Janeiro, bacharelado em Ciências Econômicas. Então, sim, Abdias gostava de economia, ele fez contabilidade, fez Ciências Econômicas, é um negócio que surpreende, né, gente? Ele atua como repórter no jornal Povo, e nesse mesmo ano, para finalizar o ano com chave de ouro, ele é preso com um grupo de estudantes, entregando panfleto contra a permanência de uns navios norte-americanos na Baía de Guanabara. Então, ele, entregando o panfleto, ele é preso, né, no momento de repressão, e é libertado, né, só em abril do outro ano de 38. Mas aí ele conclui o curso de Ciências Econômicas, e aí ele vai viver em Campinas. Fica um ano lá em Campinas. Aqui eu coloquei o grupo Santa Irmandade, né, que eu coloquei caos, confusão e encontro, porque depois de todo esse caos e confusão na vida do Abdias, ele se encontra com esse grupo, que é esse grupo aqui da foto. Então, em 39, ele volta, né, para o Rio de Janeiro, e ele começa a participar do universo cultural carioca, que é artístico, né, esse universo cultural artístico. Ele conhece os poetas argentinos, o Efraim, o Juan, o Godofredo, e juntos eles passam a dividir um quarto, né, numa pensão, e eles fundam o Santa Irmandade La Orquídea, que são esses da foto, né? E esse grupo, ele viaja para o norte do país, começa a fazer várias viagens, eles se apresentam como periodistas, como jornalistas estrangeiros em viagem pela América Latina, e eles vão para alguns países. E por que esse encontro é tão importante? Abdias, ele cita muito o Santa Irmandade, que foi um momento que ele fala que ele se encontra, né? Mas, principalmente, eu até coloquei no slide, esse grupo, ele tem uma conexão com o Teatro Experimental do Negro, porque em uma viagem, né, para Lima, capital do Peru, eles assistem à encenação da peça Imperador Jones, que foi escrita em 1920 por Eugênio O'Neill, e esse texto, ele aborda a questão racial, né? E essa montagem pelo grupo argentino, o personagem foi representado por um ator branco pintado de preto. E o Abdias assiste isso, né, que é o que a gente conhece como blackface, e o Abdias assiste isso em Lima, no Peru, se revolta, e ele fala que quando ele voltasse para o Brasil, ele criaria um teatro para negros, né? Então, é um pontapé, um impulso inicial. E aí, depois, o Abdias ainda fica estudando teatro, né, vai para Buenos Aires, consegue uma bolsa de estudos na Faculdade de Economia de lá, e continua estudando teatro. Aí, o que acontece? Depois desse um ano, ele volta para o Brasil, né, naquela instiga de criar um teatro para negros. Acontece que o Abdias é preso no Carandiru, devido àquelas confusões anteriores, foi para julgamento, ele é condenado e vai para o Carandiru. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Já vou passar um vídeo para vocês verem. Então, ele é preso no Carandiru, né? Lá, ele edita um jornal, começa a escrever num jornal, e passa a dirigir o que ele chama de teatro do sentenciado. Então, lá ele não fica parado, não. Ele vai, cria esse grupo teatral, composto exclusivamente por detentos, né? E eu acho isso muito legal, porque onde a Abdias está, ele se preocupa muito com esse lado artístico, com esse lado social de cada ator, sabe, de cada integrante. E
ele proporciona que as pessoas se sintam competentes e principalmente visíveis através de teatro, né? Então ele valoriza essas, entre aspas, minorias, né? Porque não são minorias, mas ele faz essas pessoas se sentirem visíveis, né? Terem voz e serem ouvidas. Então isso é muito importante. Em tudo que o Abdias faz, assim, ele coloca isso. O Abdias, ele sai da prisão em 1944, e aí sim, em 44, ele vem criar o Teatro Experimental do Negro, né? Eu coloquei aqui como movimento artístico e de luta antirracista, né? Esse é um tópico também do meu artigo, porque ele não se resume a nada, assim. O Abdias tem muito isso, de unir as coisas, né? E tem um vídeo aqui, deixa eu ir fechando as abas para não sobrecarregar o processo. Acho que foi. Vou só mutar meu. Em 13 de outubro de 1944, um grupo de jovens juntou-se a Abdias do Nascimento e Aguinaldo Camargo para criar o Teatro Experimental do Negro. Conhecido pela sigla TEN, ele defendia os direitos à cultura e à identidade do negro brasileiro. As ações do Teatro Experimental do Negro realçavam a profunda dimensão política da arte e estética ao lutar contra a discriminação racial e de cor. O TEM nasceu das lutas anteriores de Abdias do Nascimento contra o racismo e de sua aventura pela América do Sul com os poetas da Santa Irmandade Orquídea. No Teatro Municipal de Lima, no Peru, eles assistiram à peça O Imperador Jones, protagonizado por um ator branco pintado de preto. Ali mesmo, Abdias do Nascimento resolveu fundar um teatro negro para lutar contra o racismo. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Eu não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Um ano em Buenos Aires, trabalhando com o Teatro Del Pueblo, ele se preparou para isso. Mas quando voltou ao Brasil, ele foi preso, condenado à revelia por ter resistido ao racismo anos antes. Na penitenciária de Carandiru, ele criou o Teatro do Sentenciado. Os presos criavam as peças, fazendo eles mesmos as músicas, os cenários e figurinos. Eu tirei da prisão essa gente toda que estava tempos naquelas solitárias. Tudo para fazer teatro. Então, eu botava aquela gente toda que era aqueles criminosos perigosos. Estava lá cantando cançonetas. Estava lá. Nós tivemos 3 peças. Na quarta, que ia ser a minha peça, Zé Bacoco, eu fui solto, porque eu fiz o recurso. Mas eu me lembro do juiz. Mandou soltar na mesma hora. É um absurdo, nem era condenado pela justiça dos homens, era a justiça militar. E como é que estava na penitenciária? Mandou soltar. Ao sair da prisão, Abdias levou seu projeto de teatro negro ao Rio de Janeiro. Composto de pessoas de origem humilde, o TEM teve como primeira tarefa a alfabetização e formação cultural dos seus atores. Muito mais que um grupo de encenação teatral, era um espaço de conscientização e tomada de posição política, de luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. Bom, gente, muito massa, né, ver ele falando dessa criação do TEM, né?
que tem tanto para a gente falar. Para a gente retomar um pouco essa história, né, de como o TEM se forma e qual a importância naquele momento, né, a gente volta um pouquinho no contexto histórico, né? Deixa eu passar aqui. Nesse contexto histórico do TEM. Então, naquele momento, em 44, que é quando é criado, né, o Teatro Experimental é criado em 13 de outubro de 44, no Rio de Janeiro, a conjuntura política brasileira passava por várias crises devido ao Estado Novo chegando ao fim, com a Segunda Guerra Mundial em curso, né, o Brasil assumia aquela posição de enaltecimento da miscigenação como um bom resultado da convivência racial, né. Então, nesse momento, aquelas expressões culturais, né, assim, de capoeira, samba, nossa culinária, outros ritmos, enfim, que eram colocados antes como inferiores, né, por serem vindas de pessoas pretas, né, naquele momento elas se tornavam patrimônios nacionais. Então, o Abdias, ele sempre coloca que, mesmo com essa valorização da estética negra, né, que caminhava junto com o discurso de harmonia racial, de democracia racial, o racismo ainda era muito presente nos setores da sociedade. Outra coisa que ele fala também é que essa estética negra, ela é valorizada, mas o sujeito negro em si não era. Sendo nos palcos, fora deles, né, os estereótipos se mantinham. E aí, dentro desses estereótipos, eu anotei, ele fala do negro submisso, né, nas peças, ou considerado bonzinho demais, né, o negro cruel, que mantinha a sexualidade como centro, então, esse lance da hipersexualização, e muitas vezes o negro como estuprador, e essa posição do negro estuprador, a gente pode ver bastante no cinema, né, norte-americano, e nas peças também, né, isso também está ligado ao teatro. O africano, né, estereotipado, ligado à feitiçaria, às ações rudes, o que era feio fisicamente, ou o crioulo mestiço, colocado como malandro, enganador, né, quem nunca viu também. O mulato livre, vaidoso, as mulatas, tá, gente, aqui entre aspas, né, que esse termo ruim, mas bem comum, principalmente na época, né, as mulatas crioulas sempre muito hipersexualizadas, sempre ligadas ao prazer carnal, né? Então ele fala isso, que o negro ele não cabia num papel de um ser comum, né? Capaz de viver, capaz de amar, de vencer, de se decepcionar, porque esses lugares já estavam previamente destinados por esses autores e diretores. E é uma crítica que a gente pode fazer nos dias de hoje também, né? Porque por mais que alguns estereótipos eles já não existem esses tão, como que eu vou falar, explícitos, né? Quais os lugares na TV que a gente vê as pessoas vivendo histórias comuns, né? Quais dramaturgias a gente vê o negro, até nos dias de hoje, vivendo histórias comuns? Não, ele tem que ser a advogada negra, ela não pode ser só advogada. Então, tem sempre essa marcação e ainda cai nesses lugares de estereótipos, né? E para quem está no teatro também sabe que não é fácil, né? Por isso que a gente depende da gente mesmo, para criar as nossas narrativas, para nos colocar enquanto protagonistas, e é isso que o Abdias viu e incentivou, né? Bom, os objetivos do Teatro Experimental do Negro. Esses objetivos foi o Abdias mesmo que escreveu. Aqui essa foto é de uma peça que se chama O Filho Pródigo. Bom, os objetivos, né, segundo Abdias. Resgatar os valores da cultura africana preconceituosamente marginalizados à mera condição folclórica, pitoresca ou insignificante. Através de uma pedagogia estruturada no trabalho de arte e cultura, tentar educar a classe dominante branca, recuperando-a da perversão etnocentrista de se autoconsiderar superiormente europeia, cristã, branca, latina e ocidental. Erradicar dos palcos brasileiros o ator branco maquilado de preto, norma tradicional quando o personagem negro exigia a qualidade dramática do intérprete. E olha que pesado, né? Porque
você reproduzir estereótipos, não é que você não estava nunca lá, você até podia estar, mas quando aquele personagem exige uma qualidade dramática, né, quando vai representar um clássico, qualquer outra coisa do tipo, aí você tem que pintar o ator branco de preto. Tornar impossível o costume de usar o ator negros em papéis grotescos, igual eu falei agora há pouco, ou estereotipados, como moleques levando os cascudos, carregando bandejas, mulheres negras lavando roupa, esfregando o chão, mulatinhas se quebrando. Ele coloca domesticados pais joões e lacrimogêneas mães pretas, né? Que é o que se coloca, né? As pessoas racistas. O exemplo aí é Sítio do Capão Amarelo, né? Tio Bernabé, a gente tem a tia Anastácia, né? Sempre nesse lugar de cuidado, sempre bonzinho. E aqui, por último, desmascarar como inautênticas e absolutamente inúteis a pseudocientífica literatura que focalizava o negro, salva raríssimas exceções como exercício esteticista ou diversionista. Eram ensaios apenas acadêmicos, puramente descritivos, tratando de história, etnografia, antropologia, sociologia, psiquiatria, só que esses interesses mostrados ali ficavam tão distantes da realidade, né, dos problemas que realmente estavam emergindo daquela sociedade. Era tudo, como que a Emicida fala, né? É o tema da faculdade que você não põe os pés, assim. Fica muito dentro da bolha e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Deixa eu voltar aqui. Dentro desses objetivos, gente, aqui, assim, a gente acaba voltando mesmo, mas era isso. O TEM, ele não vem só com Abdias, né? Tem Aguinaldo Camargo, tem Ruth de Souza, Léa Garcia, que são nomes conhecidos, né? Então, ele vem com vários colaboradores. Mas o objetivo era tornar o negro protagonista da própria história, produzir peças, né, com elencos negros, dialogar com a produção intelectual da época. E isso é muito importante, né? Esse diálogo com jornalistas também, dramaturgos, né? E, além disso, criar uma rede de apoio e de estudo para aqueles que não eram atores, porque não tiveram oportunidade. Então, o Abdias, ele teve essa consciência. O que adianta eu buscar atores pretos, sendo que eu sei que esses atores, essas atrizes, não estão tendo oportunidade. Então, ele vai buscar, né? Domésticas, operários, pessoas de terreiros, esses lugares, vamos falar assim, subalternos diante daquela sociedade, né? Pós-abolição. Então, tem essa missão artística, social, de além de facilitar o acesso aos palcos, né? Inserir os negros nos outros lugares da sociedade. Outra coisa que o Abdias fala também é que a cena desse teatro nacional, né? Vivia uma reprodução muito das marcações portuguesas, né? Então, assim, produções que não vão refletir, né, exatamente o que o povo preto brasileiro estava vivendo, né? Ou nossa estética, nossos valores, nossas tradições, né? Então, era isso, o negro sem ser representado na literatura dramática. Segundo Abdias, né, por buscar essas pessoas, né, esses atores e essas atrizes em lugares discriminados da sociedade, ele educou, formou e apresentou os primeiros atores e atrizes negras do Teatro Nacional, com o intuito de produzir essa literatura, né, dramática, baseada na nossa própria experiência. Outra coisa também, gente, que é massa falar sobre o teatro experimental, né, quando eu comecei a oficina eu falei sobre a questão da academia, mas o Abdias, ele fala disso, que ele desvia dessas linhas acadêmicas, burocráticas, que se tornam, sim, fatores limitantes, né, para nós, para o nosso povo. E ele falou que ele queria a fase prática, sabe? Ele não queria mais monografias, ele não queria mais TCC falando de nada, ele queria as pessoas ali realmente vivendo, né? E por isso que ele oferece, né, esses cursos básicos de alfabetização, que era um apoio de todo mundo. Eles utilizaram muito tempo o espaço da UNE, né, da União de Estudantes Negros, usaram aquele espaço por muito tempo. E esses cursos de alfabetização, eles eram lotados, né? As salas ficavam com até 100 pessoas tentando se alfabetizar ali para conseguir ler os textos, né? Para estar em cena, para estudar. Então, era realmente esse público visado. Achei que alguém tinha batido na porta.
Ah, e outra coisa também importante, galera, que eu acho também importante ressaltar, que além deles resistirem nesse padrão, né, eurocêntrico que a gente fala, e ser uma ferramenta através do teatro, né, para denúncias contra o racismo, essa movimentação também buscava oferecer apoio psicológico para que os integrantes pudessem sanar minimamente aquele complexo de inferioridade, né, gerado pela sociedade, né, principalmente, né, no século XX, com essas políticas de embranquecimento, né, porque pensa, você tá ali todo mundo falando que todo mundo vive em harmonia, que tá tudo lindo, e na prática você tá levando porrada. Então, esse apoio psicológico também era muito importante, né. Completo, né, pessoal? Uma água. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisem. Tô falando rápido? Por que não avisou antes? Oh, é muita informação. Bom, a gente passa então para as críticas, né? Porque, gente, um teatro preto, né, que fala sobre seus problemas, como que a elite vai encarar dessa forma, né? Como que a imprensa vai encarar. Então, quando o TEM, ele começa, né, que começa a espalhar um burburinho dessa existência, passam a ter várias críticas, principalmente da imprensa, no sentido de deslegitimar, né, desacreditar daquele trabalho, várias chacotas. Então, assim, eles falavam que eles não nem queriam ler, né, para eles irem para a cena, para eles irem para frente, assim, por eles mesmos, né, porque isso desmotivava muito. E dentro dessas críticas do jornal o Globo, vou ler aqui para a gente analisar juntos. Uma corrente defensora da cultura nacional e do desenvolvimento da cena brasileira está propagando e sagrando a ideia da formação de um teatro de negros, na ilusão de que nos advenham daí maiores vantagens para a arte e o desenvolvimento do espírito nacional. É evidente que semelhante lembrança não deve merecer o aplauso das figuras de responsabilidade no encaminhamento dessas questões, visto não haver nada entre nós que justifique essa distinção entre cena de branco, cena de negros, por muito que as mesas não sejam estabelecidas em nome de supostos interesses da cultura. Nossa, quais será? Que nos Estados Unidos, onde é, por assim dizer, absoluto o princípio da separação das cores e especial a formação histórica, bem se compreende que divida uns e outros no domínio da arte. Entre nós, no Brasil, nem sequer historicamente essas distinções se fundamentaram. Ai, difícil. Sem preconceitos, sem estigmas, misturados e infusão nos cadinhos de todos os sangues, estamos construindo a nacionalidade e afirmando a raça de amanhã. Pois é, gente, que coisa, não? O famoso racismo reverso, né? Então é isso, não existia essas. Pra quê, gente? Eu fazer um teatro de negro, a gente vive tão bem, não existe essas questões, né? Então eles argumentam que se fosse nos Estados Unidos, aí tudo ótimo, porque lá realmente tinha até, ó, bebedouro de branco, bebedouro de negro. Agora no Brasil, imagina, né? A gente vive tão bem. Então foi esse tipo de crítica que eles tiveram que lidar, né? Durante até a estreia, né? E aí a gente vem para a estreia do Teatro Experimental do Negro. E Abdias é tão assertivo que ele faz essa estreia, deixa eu ver se tá aqui, com o espetáculo Imperador Jones, que ele assistiu em Lima. Então ele reproduz e ele fala, vou fazer agora do jeito que eu acho certo, né? Então ele estreia com esse espetáculo. Vamos ver um vídeo aqui rapidinho. Houve uma audiência do presidente Vargas com a classe teatral. Depois de alguns dedos de prosa com o presidente, ele me chamou num canto, numa das janelas lá
no Palácio do Catete, e me perguntou que negócio é esse teatro negro? Como é que é esse negócio? Aí eu expus para ele as finalidades que não eram absolutamente só teatro, era uma frente de luta para combater a discriminação racial e o status inferior que a comunidade negra desfrutava na sociedade. Ele discutiu um pouco comigo. E ele falou, bem, eu quero saber como é que eu posso ajudar essa sua empreitada aí de ajudar a comunidade negra e coisa. Bom, presidente, pode fazer imediatamente é nos ceder o Teatro Municipal para a gente ter a nossa estreia. Porque é importante que a gente faça a estreia do Municipal, e aquilo é o forte, é o castelo da discriminação, da elitismo, da gratuidade. Então, o negro só entra lá para fazer a limpeza. E nós precisamos que o negro entre lá também como protagonista. Lembrar aquele dia é um dia, ao mesmo tempo, terrível e maravilhoso. Um dia só eu tive o Teatro Municipal para ensaiar. É preciso notar que eu, como diretor, era a primeira vez que pisava num teatro. E o elenco, então, nem se fala. Teatro só conhecia de fotografia. Éramos todos estreantes e pisando nesse colosso aqui, que isso é um monumento, isso não é só um teatro. Isso é um templo de arte mesmo. Abdias. Então, galera, numa reunião com o presidente, Abdias nada bobo fala, então você quer ajudar? Então me deixa estrear no Teatro Municipal, né, naquele palácio. E é muito significante, né? Eu entendo alguns questionamentos, né? Porque talvez não estrear é onde as pessoas pretas estavam em sua maioria, talvez na periferia, enfim, querer estrear ali. Mas é esse momento, assim, né? É uma escolha do Abdias de falar. Aqui quem construiu foram mãos negras, né? E as pessoas negras nunca protagonizaram nada aqui. Então, quem construiu isso aqui foram os nossos, isso aqui é nosso também, né? Então, vamos ocupar também esse espaço, né? E também, porque Abdias não era nada pouco polêmico, também queria dar aquela cutucadinha, né, gente, de leve. Então, eles estreiam, e para surpresa de todos, né, para todos aqueles racistas que estavam desacreditando mesmo, por conta do elenco, a estreia foi um sucesso, e depois, né, várias pessoas, vários jornais voltando atrás no que tinham falado, dando o braço a torcer, porque realmente quem assistiu falou que foi muito incrível, assim. Deixa eu ver, aí eu coloquei um ingresso, esse aqui é no de São Paulo, mas dá para ver mais ou menos, né, como foi. Ah, e uma coisa também super interessante da gente falar é que Abdias, né, para montar o Imperador Jones, ele manda uma mensagem para o autor, para o Eugênio O'Neill, e fala, ó, eu estou construindo esse teatro negro e queria sua autorização e tal. E ele responde, né, numa carta para Abdias, né, na época carta, ele fala, olha, você tem todos os direitos, eu entendo a importância desse teatro que você está fazendo, né? Entendo perfeitamente e cedo todos os direitos. Então, Abdias teve todos os direitos dessa peça, né, para montagem. Aqui, nessa foto, né, do Imperador Jones, a gente vê o Aguinaldo Camargo, né? As pessoas falam que ele era muito baixinho, mas que como imperador ele cresceu em cena, que foi muito lindo e tudo mais. E aqui ao lado a Ruth de Souza, né?
atriz também que ficou conhecida depois, na TV também, né? E bem novinha, né? Também estreou nessa peça. Deixa eu pegar aqui. Outra coisa também, galera, além, né, dessas críticas e tudo mais, mas o espetáculo, ele sobe no dia 8 de maio de 45, né? Nem um ano depois da criação do Teatro Experimental. E nesse mesmo dia, o Rio de Janeiro estava comemorando o fim da Guerra Mundial, né? Em plena Avenida Rio Branco, onde fica o Teatro Municipal. Então, tinha uma imensa multidão, eles falam marchando, tinha fogos, né? E o TEM subiu ao palco nesse dia histórico também, né? E eles arrebentaram, assim. Essa audácia, né, que estava sendo vista de uma forma pessimista, né, deu certo. Eu vou mostrar, porque além de uma atuação, como eu falei, teatral, o TEM também teve sua atuação política, né? Então tem um videozinho aqui para a gente ver. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Desliga teu microfone, tá retornando. Ai, desculpa. Peraí. Acho que o vídeo não tá passando. Tá travado aqui pra gente. Eu participei de teatro. Tá pausado ainda, Gabi. Vocês não viram nada do vídeo, gente? Só para eu entender onde que eu volto aqui. Nada. Tá. De luta pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e por políticas públicas de igualdade racial. O TEM organizou a Convenção Nacional do Negro, que apresentou à Assembleia Nacional Constituinte de 1946 uma série de medidas do combate ao racismo. Olha, eu trabalhei, eu participei de teatro negro durante 5 anos. Nós montamos, acho que 6 peças, 5 ou 6 peças. Desde o Imperador John, depois Todos os Filhos de Deus Sem Asas, Moleque Sonhador, depois Aruanda, depois Filho Pródigo, Luiz Cardoso. O TEM se unia aos africanos e antilhanos do movimento da negritude, como os poetas Leopoldo Sédar Senghor, mais tarde presidente do Senegal independente, Léon Damas, da Guiana Francesa, e Aimé Césaire, mais tarde governador de Martinica, que faziam da criação poética um ato político, inspirando e fortalecendo a luta africana pela liberdade. No primeiro Congresso Negro Brasileiro, realizado pelo TEM em 1950, a tese de Ironides Rodrigues sobre a estética da negritude suscitou uma fértil e polêmica discussão. Decidiu-se pela criação de um Museu de Arte Negra. O TEM assumiu o projeto, passando a colecionar peças e incentivar artistas negros. Incentivou um rico diálogo com críticos e criadores que colaboraram doando obras e participando de debates.
Galera, esses documentários, tá? Esses links que eu tô passando, é assim que acabar a oficina, eu vou mandar pro e-mail de vocês um material, tá? Com links, não só, né? Porque aqui a gente vai abordar mais essa parte teatral, né? Mas que o Abdias tem a passagem política, artística, né? Então eu vou mandar alguns links para se vocês quiserem se aprofundar, tá? Leituras e tudo mais. Então é isso, gente. O TEM vem com essa pegada política também, né? Realiza congressos, cria um museu, né, de arte negra também, que é super importante. E, deixa eu ver aqui. Eu coloquei um compilado, né, das obras que eles encenam. Todos os Filhos de Deus têm asas, o Remorso do Negro Damião, Cena 2 do Ato de Otelo, de Shakespeare, Terras do Sem Fim, O Filho Pródigo, daquela foto que eu mostrei anteriormente, que foi escrita, foi a primeira peça escrita para o teatro experimental. Depois Aruanda, Filhos de Santo, A Rapsódia Negra, do Abdias, O Sortilégio. Sortilégio foi uma peça, né, que eu falei que é do meu no meu artigo de conclusão, eu pesquisei Sortilégio 2, né? Essa peça, ela é escrita em 1951, mas é uma peça banida pela censura. Então, ela só só vai à cena, né, em 1957, 6 anos depois, porque ela aborda, enfim, a questão da orixalidade, eles procuraram coisa onde não tinha, assim, muito, né? Mas foi banida e só subiu à cena depois. E a última, né, Castigo de Oxalá, que foi em 1961, que é quando ele para com suas atividades, assim, né, teatrais, que ele rompe com as atividades, vai parando. E o Abdias, ele ainda continua, né, no Brasil, até 1968. Aí, o que acontece? O Abdias vai fazer um intercâmbio, né, no exterior, e vai, mas devido à situação política daqui, quando ele vai, o que era para durar 6 meses, acaba durando 12 anos de exílio, porque eles colocam, devido à ditadura, né, a gente tem o ato institucional AI-5, e como o Abdias tinha várias passagens policiais, ele fica 12 anos exilado. Então, ele volta para o Brasil em 1981, e é nesse tempo do exterior que ele vai se dedicar à pintura, né? Então, ele traz muito dos orixás, né, na pintura dele, e é legal pensar porque ele diz que nos Estados Unidos não tem muito essa questão igual a gente tem daqui, né, dos terreiros, é algo que foi transformado, que é a sua maneira que eles fazem, né, os negros norte-americanos, mas que é muito que tem um sincretismo muito forte, né? Então, eles não falam muito de orixá. Então, quando Abdias traz essa questão para as pinturas nos Estados Unidos, eles ficam encantados e querem conhecer mais, né? Ele deu aula para algumas pessoas. O Abdias diz que, mesmo ficando lá, ele se recusava a aprender inglês, assim, certinho, porque ele disse que ele seria colonizado de novo. Então, ele ensina para alguns quando ele é professor emérito, né, ele ensina, tipo, uma tutoria para estudantes que falavam português. E quando ele retorna ao Brasil em 81, ele passa a se dedicar à política, né, então ele é deputado, senador, como eu tinha comentado lá no comecinho, e nessa trajetória, né, do Abdias até aqui, ele auxiliou muito no nosso processo, né, de políticas públicas, para o que a gente é agora, né, então a gente pensa nesse tempo, o quanto Abdias lutou, né, pelo povo preto, em seus discursos, né, na sua política, ele lutou muito pela questão das cotas, né, das ações afirmativas, né, falou também sobre, o que mais que eu ia falar? Era as cotas, no dia 20 de novembro, né, porque era comemorado no 13 de maio, então, o Abdias, ele traz isso, falou, não, a gente vai falar sobre o povo preto no dia da morte de Zumbi, então traz para o dia 20 de novembro feriado, né? Enfim, tem bastante coisa dele, né, de lutas dele no Senado, também vou mandar um PDF para vocês, que é bem legal, né, de tudo que ele pôde lutar. E aqui tem um videozinho no fim, deixa eu ver, sobre o que ele queria deixar, né, como legado. Vou mutar meu microfone.
Quando o senhor começou a agir mais incisivamente na luta racial no Brasil, qual era a mensagem, qual era o legado que o senhor desejava deixar? Eu costumo dizer que o legado que eu tenho é o seguinte: é nunca se render, continuar sempre lutando, porque a gente não sabe, não sabe o que é que vai acontecer, não? Quer dizer, a gente quer que aconteça o melhor, quer que a raça vença esse preconceito e tome conta desse país. Isso é que é. O que é tomar conta desse país, professor? As instituições serem representativas também para o negro. O negro também vai ser ministro de Estado, ser general, ser dono de banco, sendo dono de televisão. É isso. Quando isso aí for uma coisa normal no Brasil, aí não tem problema. Nós demos muito espaço nessa direção. Se fosse do tempo que eu comecei, quase 100 anos atrás, eu não tinha nada disso. Um passo foi dado. É claro que em face do que nós temos direito, não direito caído do céu, mas direito de trabalho do negro que construiu o país, claro que isso não é nada. Não é nada. Esqueci de ligar ele. Bom, gente, é isso, né? O Abdias, ele falece no dia 23 de maio de 2011, com 97 anos, né? O falecimento dele repercute no Brasil, no mundo, né? Com mensagens de condolências. E o Abdias, em vida, ele expressa o desejo das cinzas dele serem levados à Serra da Barriga, né? Que é um local histórico da construção da liberdade dos africanos, né? De nós, afro-brasileiros. E no dia 13 de novembro de 2011, né, a família dele, o IP Afro, realizaram essa cerimônia de enterro, né, com as cinzas do Abdias. Bom, que eu coloco isso, eu vou passar aqui um vídeo dele na Serra da Barriga, né, de um discurso também que viralizou bastante. E essa trajetória do Abdias era necessária para a gente entender, né, os primeiros passos do negro no Teatro Nacional, né, nas mudanças que o Abdias proporciona nesse segmento, né, em outros também. Então é isso, assim, acho que é um ancestral que a gente tem que sempre lembrar, né, reverenciar e dar continuidade nesse legado. Vou passar esse vídeo para a gente encerrar e a gente pode trocar, né, com quem quiser depois. Fazia uma louvação a Exu e ao orixá dele, que é Xangô. Meus irmãos, eu invoco agora aqui o poder e a força de Olorum. Olorum, nosso Pai. Eu invoco aqui o poder guerreiro de Ogum. Eu invoco aqui Xangô das tempestades. Eu invoco aqui Oxum, a deusa do amor. Eu invoco aqui Yansan, a guerreira. É com estes deuses, é com estes líderes que nós, os negros deste país, subimos de joelhos à tua terra, Zumbi. Subimos de joelhos esta terra encharcada com teu sangue. E é aqui que nós te prometemos, Zumbi. A luta não vai parar. Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. Xangô é o Deus e Senhor da Justiça. Axé, ô. Tá todo mundo arrepiado, né, gente? Eu dá vontade de chorar aqui, vou borrar a maquiagem.
Mas é isso, assim, que eu tinha para trazer hoje. A gente tem pouco tempo, né? 1h30 eu anotei de oficina aí, para a gente compartilhar um pouco. Realmente não dá para aprofundar. Eu fiquei super nervosa, gente. Se eu me bananei aí, desculpa. Abdias que me perdoe, mas a gente tenta levar pelo menos um pouquinho, né? Do que a gente faz, né? Para a gente manter esses ancestrais sempre com a gente. Para mim, Abdias é inspiração, é tudo. Não vou falar que eu vou chorar. Mas aí eu queria trocar com vocês, o que vocês acharam, se vocês já conheciam Abdias, se vocês não conheciam, se vocês têm algo para acrescentar, né? Talvez que eu não passei. Então é isso, se vocês sentirem à vontade, a gente vai conversando por aqui. Tem 26 pessoas, ó. Que massa. Uma sala de aula. Uma sala de aula. Valeu, André. E aí, gente, ninguém quer compartilhar nada? Todo mundo já conhecia Abdias. Arrasou, incrível a troca do poder. Oi, boa tarde. Vou falar um pouquinho. Prazer, Gabi. Prazer a todos. Prazer. Eu gostei bastante, eu já conhecia, né? Já flerto com o Abdias e com o trabalho dele há um tempo. Mas é isso que você disse no começo, é sempre bom revisitar, estar próximo e relembrar, né? Porque quanto mais a gente traz essas pessoas para a rotina, a gente consegue fazer com que essas pessoas fiquem na nossa memória, né? E ele é uma pessoa que tem que ficar na memória de várias e várias e várias gerações, né? Uma pessoa que ficou marcada mesmo, assim, né? E é isso, acho que me emociona muito, acho que é importante a gente, eu, pelo menos para mim, né, tá visitando nesse momento que a gente está vivendo agora, onde o teatro, né, a cultura, a cena cultural está sendo bem prejudicada, né? E a gente não está conseguindo, a gente está tendo que se reinventar, mas de uma forma muito, muito pesada, eu acredito, assim, né, que é algo que fizeram com a cultura e fazem, né, sempre, né, então já tiram o ministério, já exclui todos os processos, já deixam a gente à margem, e aí vem uma pandemia, que é o setor que mais está sendo prejudicado, né, e que mais está tendo que se reinventar e fazer um trampo, assim, né? Está sendo muito cansativo, eu não sei para vocês, é um desabafo aqui, porque a gente está sendo tudo e mais um pouco do que a gente já faz, né? A gente não é só ator, a gente não é só produtor, a gente é todo a cena, né? Mas eu acho que visitar o Abdias traz essa possibilidade de reflexão mesmo, e acho que de respiro e energização num processo de caminhos e de pensar futuro, que é o que a gente, enquanto população preta, faz, né? Olha para os mais velhos, recarrega com o aprendizado dos mais velhos para se lançar no presente, né? E tá movimentando uma roda que sempre existiu, né? E trabalhando com essa não linearidade, né? Reforçando aspectos muito importantes, assim. Então, para mim, foi bem gratificante, e eu acho que seria legal a gente conversar, né, sobre os impactos que gerou, né, porque a gente vê as pessoas que estão aqui, né, profissionais da arte, da cultura, tendo reflexos do que foi o Abdias, né, e ele representou muita coisa. Não só como na parte do teatro em específico, mas também no setor político, né? Então, é interessante a gente observar por esses aspectos também, né? Mas fico muito feliz de estar revisitando ele nesse lugar aqui. É isso. Obrigada, Danusa, por compartilhar aí. Eu fico muito feliz. Você não é de Franca, não, né? De onde você é? Não sou de Franca. Eu sou de São Paulo. Eu sou da cena de São Paulo.
Assim, atriz, eu não considero, né? Mas trabalhei com teatro de rua durante 5 anos, mas o meu forte é canto, e sou, enfim, sou cofundadora de um projeto, um quilombo urbano chamado Terça Afro, mas atualmente trabalho com as infâncias, criando aí um palavra cantada preto, assim, sabe? E trabalho com ativista, assim como você aí em Franca, mas aqui em São Paulo, e sempre trabalhando com artes, performance, voz e grupos pretos aqui de São Paulo. Então, é isso. Que legal, Terça Afro. Eu tô tentando lembrar, gente, o nome, porque as meninas vieram para Franca. Ah, é verdade. Ana Caroline, é isso? Nossa, se eu errar, eu não... Ana Caroline? Isso, Eu não sei se a Ana foi a Ana e a Bia. Isso, você falou Terça Afro, eu lembrei agora, que legal. Isso mesmo, as meninas foram para aí, né? Participaram com vocês. Quando você falou do coletivo As Pretas, né? Sim, que legal. Então, eu não fui dessa vez. Eu não fui que legal, que a gente faça pontes, né, para se conectar aí. Mulher, 5 anos trabalhando com teatro, é atriz, sim, pelo amor de Deus. Né? É que eu passei por assim, e aí colocando, né, para todo mundo conversar sobre os processos teatrais, né? Acho que o Abdias, ele traz uma questão que é muito importante, é entender os processos, né? E eu fazia parte de uma companhia que era uma liderança branca e que explorava os atores negros, né? Uma forma muito sutil, né? Eu não digo que tive coisas prós e contras, foram coisas boas que aconteceram comigo também, né? Mas existia uma nuance ali de não se colocar em evidência os atores pretos, né? Então, a personagem principal sempre era uma pessoa branca, a gente sempre ficava coadjuvante representando papéis pequenos, mas para aprovação de um fomento ao teatro, a nossa cara que ia lá, né? Então, essas nuances. E aí chegou um momento que ficou muito evidente isso para a gente, e principalmente para mulheres, e tinham mulheres brancas que apoiaram a gente também, graças, né? Mas a gente acabou saíram 7 mulheres dessa companhia, e foi um processo bem difícil, assim. Agora que eu tô querendo voltar ao teatro nesse lugar, assim, de falar assim, não, eu sou do teatro, eu faço teatro e tudo mais, porque foi um processo um pouco difícil, assim, né, de construção, né, e eu estudei a obra do Jackson do Pandeiro e do Luiz Gonzaga, então tem essas referências aí, né, muito importantes, mas é isso, eu acho que o Abdias trazia essa possibilidade da gente ser protagonista, né, das nossas próprias histórias, né, e eu acho que, e eu conheço outros grupos de teatro super conhecidos, né, as Capulanas de Arte Negra, que são queridas amigas, enfim, os Crespos, que também são grandes amigos queridos, assim, enfim, outros grupos pretos, né, da cidade, mas que naquele momento, é muito louco isso, né, a gente colocar em todas as esferas do nosso fazer artístico essa militância. Eu não sei como é para vocês, mas aos poucos a gente vai caindo a ficha dos processos, né, e às vezes como esses processos vão sendo adoecedores mesmo, né, ou a gente vira artista panfletário, né, que só quer militar, e as pessoas desmerecem o nosso fazer artístico, aí fala, não, então ela só defende aquilo, mas aquilo é o que a gente está passando e vivendo diariamente, né, não tem como desvincular, né, eu acho que também tem como a gente confluir com o nosso fazer artístico, né, usando essas ferramentas artísticas que são tão poderosas como a Abdias trouxe, né? Então, enfim, são várias reflexões que vem chegando, assim. Mas eu não quero monopolizar, não, gente. Vamos conversar. Gente, dá vontade de ouvir ela falando um tempão, né? Mas essa questão que você traz é muito... A gente trata ali, né, tipo,
o século passado, mas a gente vê nesse sentido poucos avanços, né, com relação às nossas expectativas a pessoas brancas, eu digo, de estar junto. Por isso que a gente busca esse aquilombamento com pessoas pretas, né? Então, quando a gente está, por exemplo, no nosso grupo de teatro, que é só formado por pessoas pretas, são vivências muito semelhantes, mesmo que cada um estava num lugar, né, que cai nesse mesmo lugar que você disse, né, do coadjuvante, né, de coisas que reativam, né, gatilhos que ativam coisas da nossa vida pessoal também, e aí a gente decide, então vamos fazer o Coletivo As Pretas, porque lá no movimento feminista de Franca não deu certo, né, então vamos fazer um grupo de teatro preto, e aí a gente consegue avançar minimamente nas nossas pautas, né, com o nosso protagonismo, né, então a gente ainda agora sente isso, mas agradeço muito sua partilha, acho que é isso, e se Abdias não dá o gás, né, gente, quem vai dar? Porque esses vídeos, assim, são muito potentes, e ver a atuação dele, né, é muito potente. Eu gosto de falar que ele, quando eu cito o apoio psicológico, né, naquele tempo, ele teve essa noção, eles tiveram, né, de dar apoio psicológico para aqueles atores, né, então é algo que a gente comenta no nosso próprio grupo, gente, se tivesse uma psicóloga seria tão bom, porque a gente está criando as peças e ativa tantas coisas que o que demoraria 6, demora 12 meses, né, porque a gente faz ali sei lá, não vou falar assim, meus amigos psicólogos vão ficar bravos, mas uma terapia em conjunto, assim, por não ter esses profissionais, né, responsáveis, mas que é tão necessário mesmo para a gente não cair nesse adoecimento que você falou. Então, que a gente, né, possa usar Abdias aí como gás e se fortalecer, que a gente possa se conhecer pessoalmente também. Tem uma galera comentando aqui, o povo tá tímido, gente, para abrir a câmera, bora, vamos conversar um pouquinho nesse fim. Posso falar, então? Pode. Prazer, tudo bem? Prazer, Simone. Oi, meu nome é Simone. Eu vi indicação, eu sou ainda uma aspirante, assim, a ser atriz, né? Estou entrando nesse universo já tem um aninho, tem pouco tempo. E aí eu vim por indicação do Estúdio Cênico, né? Que ela comentou sobre a sua palestra e eu queria agradecer, que foi muito boa. E eu acho que é de extrema, assim, responsabilidade se passar um conteúdo, que é um conteúdo delicado, mas ao mesmo tempo que precisa ser abordado e precisa estar na mente, mas na mente, assim, de todo mundo, sabe? Enquanto cidadãos, para a gente criar realmente essas conexões, mostrar o nosso universo, mostrar aquilo que se passa com a gente, que às vezes não é evidente para uma pessoa, assim, de uma outra etnia, de uma outra raça, né? E não só do Abdias, é legal também abordar outros temas, o Grande Otelo, também fenomenal, né? Fabuloso. Benjamin de Oliveira, a Ruth, você comentou um pouquinho, né? O Milton Nascimento, que são figuras importantes e que não foram valorizadas, né? Não tiveram o prestígio que precisava ter, né? Principalmente se a gente for pensar em Benjamin de Oliveira e Grande Otelo, né? Que eles estavam ali no começo do século, saídos praticamente da escravidão, e a alternativa que eles tiveram foi fugir, igual o Grande Otelo, que fugiu com 8 anos, embarcou com uma companhia e foi desbravar o mundo. E é uma situação assim tão real e real, assim, que você não imagina uma criança desbravando o mundo, assim, 8 anos de idade, vou viver minha vida, né? E, assim, é legal levantar essas figuras, porque são as figuras que abriram caminho para a gente, né? Se a gente está aqui hoje, é por conta deles, né? Com certeza. E é, inclusive, fundamental a gente, assim, não estou nem falando a gente só pretos, pretas, né? Mas o mundo, assim, no geral, abrir espaço para minorias, né? Que a gente ainda vê muito no teatro, situações e obras que você vê que é o povo negro que está sendo retratado ali, mas você não vê artistas negros ali, né? A gente vê, por exemplo, Macunaíma. Se for pegar a obra, o que tem ali é índio e preto. Só que se for ver as encenações, parece que não existe nem ainda negro e nem índio.
é como se ainda fosse o blackface ali, sabe? Só que não estão com o rosto pintado, sabe? Só estão encenando. É lindo, eu acho que assim, a gente tem que divulgar de alguma forma, não pode deixar de fazer a obra, é uma obra teatral e não necessariamente tem que ter uma militância a todo momento, né? Mas tem obra que é muito da nossa cultura, né? Tipo, você pega a Gota d'Água está retratando o quê? É periferia, é lavadeira, tem um botequim, tem um samba, tem o candomblé ali, tem toda a cultura negra tá ali. Mas aí você vai ver os grandes espetáculos e aí você tipo, fica muito feliz, você fica assim, é como se fosse um sopro assim, quando você vê tipo Gota d'Água preta, quando tem alguém, um movimento que pega essa obra e não, a gente vai dar a nossa cara, a gente vai dar a nossa cor, sabe? Tipo, dá um puff, sabe? Também é um soco no estômago, acho que, da sociedade, porque você vê uma obra dessa sendo retratada agora, no século XXI, tipo, mas não desmerecendo, né, porque também a Bibi Ferreira, ela foi fenomenal na apresentação dela, né, e volta aquilo, não necessariamente a gente às vezes tem que ficar militando todo momento, mas a gente tem que acordar também para incentivar esses movimentos, igual você está aqui se disponibilizando e doando seu tempo também para passar algum conteúdo para a gente tem que prestigiar isso, a gente tem que prestigiar as nossas conquistas, né? A divulgação da nossa raça também, né? Dar vozes, né? Vozes para todo mundo, e principalmente para as minorias, né? Só agradecer mesmo. Ai, obrigada, Simone, pela contribuição. Nossa, eu fico tão feliz, gente, quando vocês falam, ai. Porque parece que a gente fica falando com uma tela, e assim, quem é educador sabe que é difícil a gente ficar falando com uma tela, né? Mas eu fico super feliz com sua contribuição, e eu acho que é isso. Eu entendo também, né, como você disse, a questão da gente às vezes não ter que militar o tempo inteiro, mas é responsabilizar os lugares que isso está posto, né? Então, é responsabilizar essas pessoas que se propõem a fazer obras e retiram ela totalmente do contexto, né? Daquelas pessoas que deviam estar no protagonismo, e a gente cai de novo, que se não for uma companhia toda branca, vai ser pessoas pretas como coadjuvantes, né? Dessas obras que são do nosso protagonismo, que já são tão escassas, né? Se não forem, eu falo assim, escritas por nós mesmos e que nós mesmos tenhamos que ter essas companhias, que escrever nossas dramaturgias, né? Então, é nesse lugar mesmo, mas eu fico super feliz com a sua contribuição, e é isso. Bora para cima, né? Pesquisem, gente. Tem muita gente que escreve sobre coisas pretas, assim, que não são valorizadas, igual a escritora Aleda Maria Martins, ela é nossa, desbravadora, assim. Tem uma peça linda da Grace Passou no YouTube, Vaga Carne, muito boa, fabulosa. A gente tem que valorizar o que é nosso, mas não só a gente, né? Porque a gente não pode ficar só aqui entre a gente, né? Essa militância tem que ser de todo mundo, porque eu acho que enquanto a gente não tiver uma sociedade minimamente solidária uns com os outros, a violência vai continuar aí, né? Muitas das confusões que tem na sociedade é porque tem uma disparidade muito grande, assim, né? Aqui dentro. Né? Enquanto a gente não tiver o mínimo para todo mundo, sofrimento vai continuar aí, visível, não só para brancos, mas para pretos também, né? Então, é uma luta que tem que ser de todo mundo, né? É isso aí. Massa, é isso, e é muito importante, assim, né, porque a gente tem esse contato, eu não sei vocês, né, assim, porque é Franca, a gente é bem interior mesmo, então a gente, assim, é na raça, né, buscar essas referências, porque, assim, não tem, né, não tem essa união até da cultura mesmo, então é difícil, né, a gente tem que correr
de um jeito diferente. Eu não sei como é, mas é que meus amigos que às vezes moram na capital falam, ó, teve isso, espetáculo tal veio pra cá, e a gente fica, nossa, que da hora, né? Mas ainda não chegou pra gente. E aí o que, pelo menos, me abriu muitos olhos também para outras referências além do Abdias, né, como você citou, a Grace, a Leda, foi o curso, né, do Estudos em Teatro Negro, da Escola Pele Negra. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, de Salvador, mas eu vou mandar, já rolou 3 módulos, e de nós para nós, assim, é um conteúdo super, super incrível, ó o palavrão, né? Mas que eu vou mandar assim para todo mundo. A Fer tá comentando aqui que foi maravilhoso. E assim, com né, Zebrinha, Hilton Cobra, Lázaro, Thaís também deram aulas. Então foi um curso muito legal, gratuito, que eu vou mandar também junto com os links no e-mail, tá? Eu mando para todo mundo, se alguém não tiver tido acesso. E tudo ficou salvo no YouTube, gente. Então as aulas estão lá, tá? Vou mandar também. Obrigada, Simone. Mais alguém, gente? A galera mandou aqui no chat. Oi, irmã. E aí? Tá me ouvindo? Tô. Queria agradecer aí, viu? Foi muito bem. Parabéns. Eu queria só deixar esse registro, né? Acho que você pôde ir lá, porque eu sei, eu também pude ir. É importante a galera fazer a visita na IP Afro também, que tem uma baita de uma história, né? Hoje a gente tem a Elisa Larquim Nascimento, que está lá, e nos recebe muito bem. Então, passando essa pandemia, vocês agendem, né, visitas para conhecer esse espaço. Eu tive o prazer de ficar ali das 10 da manhã até as 18 horas, e só ouvindo, né, a Elisa falar de Abdias e vendo obras. Então, assim, é muita coisa assim maravilhosa. Gabi, você está de parabéns. Deu para mim acompanhar muito, né? Eu falei para você que eu não ia ter o tempo, mas eu acompanhei muito mais tudo, né? E é isso. Parabéns e continua, irmã. Show de bola. Valeu, irmão. Tamo junto, você sabe. Sempre aqui no apoio, no suporte. Mas é isso. Foi bom você citar o IP Afro, né? Que é um dos sites que, se a gente vai falar um pouco de Abdias do Nascimento, né? Que tem essa criação no Instituto de Pesquisas Afro-Brasileiros. É um site que, assim, tem muita leitura, tem muito conteúdo, né? Do teatro experimental também, então eu vou mandar. E tem gente, o local físico, né, pra gente visitar, que fica no Rio de Janeiro, né? Na Glória, né, Du, se eu não me engano? Eu acho que é. Na Penha, agora, Penha. Ah, vai falar, nós dois vai entrar aqui, mas eu acho que é Glória, não tenho certeza. Mas eu fui lá também, né? O Milson, o super irmão, recebeu a gente, Elisa também. Gente, vi as obras do Abdias ao vivo, eu ficava assim, meu Deus, eu não acredito, chorei. Mas é muito massa quem tiver a oportunidade de passar por lá, ir no Rio, né? Às vezes, como turista, não deixa de passar no IP Afro, não. Fer, você já viu, né? É no Rio, viu? Vi que você mandou aqui no chat. Mas é isso, valeu. Obrigada, gente. Eu tô lendo aqui no chat vocês que mandaram, quem não conhecia, quem conhecia. Que a gente possa se aprofundar, me incluo nisso também, porque a Abdias tem uma carreira enorme, né, como artista, como político, e tem muita coisa para a gente se aprofundar, né? Quem sabe um grupo de estudos, hein? Seria massa. Valeu. Alguém mais vai falar? No chat. Valeu. Irmã, coloquei o link aí do PAF no chat, tá? Valeu, Du. Acessem lá depois, gente, tem muita coisa. Acho que a gente pode encerrar, então, né? E é isso, gente. Eu agradeço vocês por terem ficado aqui, né, pela troca, que a gente possa se falar. Vou deixar o grupo aberto lá para quem quiser mandar conteúdo. Vou mandar no e-mail também alguns links, documentários que eu fui fazendo um compilado para facilitar um pouquinho. E agradeço, né? Agradeço vocês, agradeço a Iá e Abdias, né, pelos sopros aí de ancestralidade que faz a gente
conseguir minimamente se comunicar. Estou muito feliz, é um projeto que demorou um pouquinho para eu conseguir ter segurança e não me boicotar. Embora, né, meu namorado está aí para comprovar que 1 hora antes me deu uma crise, assim, nervosa, e eu falei, não, vamos lá. E com esse vídeo aí do Abdias, esse último vídeo, a gente pega impulso para a gente não se sabotar e fazer o que a gente pode, né? Um beijo, obrigada a todo mundo que participou, meus amigos, galera de outra cidade. Danusa, já vou te seguir aqui, gente. Que a gente possa se seguir no Instagram. Vou colocar o meu aqui também. Aí. Um beijo, um abraço e axé. Tamo junto. Du, pode parar de gravar aí.